E aí, galera, beleza? Eu sou o Hércules e hoje eu quero trazer para vocês algumas novidades que surgiram agora na versão 108 do Spark Studio. Então, primeiro, pessoal, eu quero mostrar aqui esse template que, sei lá, centenas de pessoas já me pediram, onde você teria o efeito de fogo, o efeito de água, a gente tem também o efeito de ar aqui, que é bem legal. E o melhor, tudo isso foi dado pelo Spark para que você venha aqui e utilize ou altere da forma que você quiser. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos patches, o que acontece. Para a gente poder fazer esse tipo de efeito, nós utilizamos o Render Pass, nada mais é do que um efeito de pós-processamento ou chamado de efeitos especiais. Então aqui a gente consegue ver tudo que é criado pelo Spark nesse template, e para cada um que você seleciona, ele tem algumas alterações. Para você mexer, por exemplo, na cor do fogo, você pode vir aqui selecionar o bloco, né, que você quer. Tem o Water, o Fire e o Air. E você pode, por exemplo, selecionar o fogo. E aqui você tem as cores que estão sendo utilizadas. Você pode modificar, né, alterar para qualquer cor que você queira. Então, se a gente quiser tirar o fogo vermelho e colocar ele azul, a gente altera aqui e ele já faz a alteração automática ali para a gente. Então, você consegue brincar bastante com esses valores. Olha só que máximo. Então você pode alterar aqui, ó, você tem as configurações de Noise Scale, o Cooling, né, a quantidade aqui, a de ventilação, né, tem o Gravity, que é o sentido que você quer que caia, então o fogo vai para cima. Se você quiser que ele vá para baixo, você coloca um valor positivo e agora ele vai cair em vez de ir para cima, né. Então, basicamente, é o mesmo template que são utilizados em todos eles, mas que altera a imagem, altera as cores aqui, o sentido, né, da gravidade, e você tem vários ajustes aqui que você pode utilizar também, além da opacidade, é claro. Beleza? Bom, pessoal, além desse template que você consegue utilizar aqui, você pode vir cá, alterar e tal, né? A gente tem também um outro template que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Post-Processing Filter. Então, vou abrir aqui o template. E, cara, ele é muito bacana porque... vou fechar aqui essa aba para a gente poder ver melhor. Então, você pode vir aqui ó, em Post-Processing Filter e ele tem todos esses efeitos inclusos. Então, você tem os filtros, tem o efeito televisão, alguns símbolos, Tilt Shift, o Glitch e também o Lens Flare. Aqui, se você olhar no Post-Processing, você tem essas alterações para você mexer, né? O Blur, que é o desfoque e tudo mais, Sharpen. Você consegue alterar tudo isso aqui, o Glow, a saturação da imagem, né? Então preto e branco, bem colorido. Tem a vinheta, né, para poder fazer esse negócio mais escuro em volta e tudo mais. E aqui você tem um glitch que você pode ativar ou desativar. E depois que você ativa, você pode colocar a quantidade de glitch e também escala. Então, quanto menor esse valor, mais pixelado, mais pixels vão ter, né? Então, desativou, ele simplesmente some esse efeito. Você tem aqui o efeito TV, que está incluso também o fisheye. Então, se você quiser, por exemplo, aumentar ou diminuir o fisheye, você pode configurar aqui. Tem as linhas, né? Então, se você quiser desativar, você pode só colocar em 0 e elas somem. O flicker, né? Que é esse efeito de piscada que acontece. E o TV Sync, que é esse negocinho que fica descendo aqui. E você pode simplesmente ajustar aqui da forma que você quiser, beleza? E se você não quiser utilizar os efeitos de TV, desativa aqui. Tem os symbols. Então, você consegue configurar aqui a cor e tudo mais. Pode colocar do jeito que você quiser, né? As escalas dos símbolos. Então, você pode colocar bem maior. Depois você tem o Tilt Shift, né, que você dá o blur aqui embaixo e em cima. Então você pode colocar aqui a quantidade de blur que você quer. E aqui por último o Lens Flare, que é aquele efeito de lente, o efeito de luz contra a lente, né, na verdade. Então você pode configurar aqui do jeito que você quiser. Eu achei muito legal os efeitos de televisão, o efeito de glitch também é bem bacana, além desses símbolos aqui que eu acho que é bem legal, dá para fazer alguns filtros muito legais, né? E o melhor de tudo é que vocês podem ajustar diretamente aqui pelo seu Post-Processing Filter e depois que você alterar aqui, basta você já mandar o efeito para sua conta. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ser isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para vocês receberem as notificações e seguir a gente lá no Instagram, @SparkerTutoriais. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.